Bem-vindos ao Que Nem Tu. Esse é o podcast de entrevistas do Diário do Nordeste. Toda quinta, um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube, na tela da TV Diário. E, Karine, nesse episódio, a gente traz uma convidada que, olha, gravou o nome dela na história do forró, assim, bem gravado. E eu tenho uma curiosidade, porque, assim, minha mãe, todo sábado e domingo, tocava de manhãzinha mastruz com leite. E então, assim, eu acordava já ouvindo nossa convidada. Era o meu despertador. Todo sábado e domingo eu acordava assim com tocando. E as capas do mastruz com leite, eu não sei se tinha algum objetivo desse. Na época, as capas dos discos eram muito chamativas para crianças mesmo. E era sempre um álbum que as cores, os desenhos que me chamavam muita atenção. Então, além da voz, de me acordar sempre às sábados e domingo, já dançando e cantando, ainda tinha esse interesse em ver essas capas dos discos da época. Mas, Alan, não é só saudosismo não, né? Porque quem te conhece sabe que você é o rei do karaokê Não, e com certeza cantou muito sucesso com certeza. que foi conhecido pela voz dessa nossa convidada, né? Certeza, mas Não, a a diferença diferença é é enorme. enorme. A gente hoje recebe com muita alegria, muita honra, Kátia Silene. Olá. Seja bem-vinda ao Que Nem Tu, Kátia. Obrigada, boa tarde. Boa tarde, bom dia, Boa boa tarde, boa noite, tarde, a hora que cada quiser. um. Gente! Escuta na hora que quiser. Então, olha, gente, um prazer. Obrigada pelo convite. Estar aqui com vocês. Tô achando o máximo estar aqui e poder contar mais uma vez em mais um podcast assim sobre a minha história, sobre toda a minha carreira, né? E que eu honro até hoje essa carreira com muito amor, tudo que eu faço cantando, quando eu estou nos palcos. Na verdade, tudo a minha vida que eu faço é com muito amor e dedicação. E a gente sente, né? Isso. E, Kátia, você começou muito cedo, assim, a cantar profissionalmente e sempre que alguém começa tão cedo, assim, na profissão, o que me assusta é como a pessoa conseguiu decidir, de fato, tão cedo que aquilo era o que ela realmente queria fazer. E quando é que você percebe que, olha, eu tenho talento para cantar, eu vou querer levar isso para minha vida profissional? Então, desde pequena que eu já tinha interesse pela arte, né? Eu amava assistir shows de bailarinas, bailarina clássica. E quando eu assistia uma bailarina clássica, ou então ginástica olímpica, eu sempre gostei também. Tipo, eu não fiz, porque na época não tinha aqui no nosso estado, né? Aqui em Fortaleza. Hoje, graças a Deus, tem, né? E aí eu fiz minha mãe colocar no balé. E quando eu assistia, eu chorava, a lágrima descia, eu não sei, a gente não consegue explicar o que é, mas eu me emocionava. E a minha mãe, ela me colocou no balé, aí depois eu descobri que tinha um jazz, aí pronto. Eu queria fazer jazz também e tal. Aí passou um tempo, isso tudo assim, na fase de 7, 8, 9 anos, entendeu? De idade, então eu já tinha essa... como é que eu posso dizer? Essa emoção. Essa emoção, essa chama acesa dentro de mim, me chamando para a arte. E eu sou a filha mais velha, né? Tenho 3 irmãos. Eu tenho uma irmã mais velha, mas é por parte de pai, que é a Flávia. E assim, com a minha mãe, nós somos 3, eu sou a mais velha, são 4 comigo. Então, assim, eu era aquela que ajudava a minha mãe na hora de varrer a casa, na hora de lavar a louça. E aí eu ia lá no quintal, ia lavar as louças, né, da minha mãe e tal. E eu começava a cantar. E eu me inspirei naquela música lá da Rosana, como uma deusa. E eu pensei, eu sozinha lavando a louça e pensando, eu vou ver se eu sei cantar. Eu acho que se eu tirar aquela nota lá, e eu já tinha, entendeu? Eu já pensava dessa forma. Se eu conseguir fazer aquela coisa que ela faz assim, bem extensa assim, eu acho que eu vou ser cantora. Vou testar aqui. Aí comecei a cantar. O quintal tinha um eco, né? Fazia aquele acústico. E eu comecei a cantar e minha voz parecia, né, ecoando. Aí eu... no véu do luar, né? E aí... eu só escutei os gritos da vizinha, né? Cala a boca! Aí eu olhei assim, pronto. Eu vou ser cantora também.
Com 8 anos. Essa fase, 8, 9 anos, por aí. Porque eu já estava na parte da dança, né? Menina, eu perturbava minha mãe demais. Dizer que queria desfilar, que queria dançar. Eu sempre estava envolvida Queria um nessa... palco, né? Eu queria um palco. E aí, eu comecei a escrever, comecei a compor músicas, né? Na época tinha alguns grupos, né, de musicais assim, tipo Dominó, Trem da Alegria, Uhum. né? E tinha um Trem da Alegria, Balão Mágico, né, que foi o primeiro. Então, isso tudo assim, eu me inspirava, né? Via a possibilidade, né? Isso, que foi a minha geração, né? O que eu assistia, que eu escutava, assistia. E eu comecei a dar um pouquinho de trabalho para minha mãe, porque comecei a dar trabalho na escola. Eu subia no birô, o professor saía da sala, eu subia no birô e ia cantar, e as meninas já sabiam que eu gostava. Eu, Kátia, vai, sobe, sobe, sobe. Aí eu subia no birô do professor e ia cantar. E aí o professor mandou chamar minha mãe. Aí, dona Fátima, é o seguinte, a gente está muito preocupado com a Kátia, porque ela só fala de música, ela só fala de querer saber cantar. E os estudos que é bom, tá dando um trabalhozinho e tal. Aí minha mãe, quando chegou em casa, aí, tome, né, em cima de mim, né? Eu só olhando assim pra ela, eu era muito, tipo assim, meu coração sabia o que eu queria, entendeu? Aquilo ali era falava muito mais alto. Aí eu olhei pra ela e falei assim, olha, vou falar uma coisa pra senhora. E a lágrima descendo. Eu ainda vou ser muito famosa. Eu ainda vou te dar uma casa nova. E eu vou ser muito famosa. O professor ficou preocupado porque ele falou, os argumentos dele, que ele tinha gravado, na época, um compacto, tinha ido para São Paulo, era uma pessoa que tinha uma condição de classe média, podia fazer alguma coisa por ele, e nada deu certo. Aí tinha medo que eu ficasse, tipo, frustrada, que eu tivesse algum problema com depressão. Mas eu tinha uma coisa assim, uma certeza dentro de mim que aquilo ali era real, entendeu? Aquilo era muito real. E, tipo assim, pouco tempo depois eu já estava realmente cantando. Com 12 anos. Tipo isso. 12 anos, né? Eu já estava participando de programas de calouro. Uhum. Irapuã Lima, tinha um show da Praça José de Alencar todas as segundas-feiras. Que era um concurso, tipo concurso de talento, né? Isso. Kátia, e em relação à dona Fátima, né? Você contando aí, eu fiquei com duas curiosidades. Uma, quando foi que você conseguiu comprar essa casa para sua mãe? Ah, E a segunda é, eu vi em uma entrevista sua, você falando que a sua mãe chegou a cantar, querer ser cantora, né? E Sim. cantou na rádio. De certa forma, ela te influenciou? Ou em algum momento ela ou influenciou, ou ela ficou com medo de não dar certo? Ou ela em algum momento falou, olha, era meu sonho ser isso, você realizou? então, minha mãe, ela cantou ela é de uma cidade chamada Paramoti, aqui no interior do Ceará. Gente, vocês me desculpem que a minha voz hoje está um pouco Não, tudo bem. falhando. E ela cantava na rádio, ela chamava de radiadora, né, na época. E ela ganhava sempre, ela falou para mim que ganhava sempre. E ganhava assim, caderno, caneta, lápis, né, para ajudar na escola. E ela era fã de uma cantora que chamava-se Kátia Silene, que era uma cantora da Jovem Guarda. E ela disse que colocou meu nome por causa dessa cantora. Mas ela nunca me incentivou, não. Entendeu? Depois, eu sozinha mesmo, que busquei, e ela, automaticamente, ela falava, eu também tinha vontade de cantar, mas ela falava muito que o sonho dela era ser aeromoça, entendeu? E que ela cantava para poder ganhar o caderno, os lápis, essas coisas, né? Que ela sempre gostou dessas coisas. De sempre estar envolvida assim. Ah, ali tem um sorteio. Ali tem um negócio. Ela queria ganhar, Ela né? queria ganhar, entendeu? Aí fazia isso. Mas ela, com relação a isso, ela não me incentivou, não. Pelo contrário, ela tinha era medo que eu não desse certo e aí eu tivesse ficasse frustrada ou ficasse decepcionada, né? E não conseguisse superar isso, né?
Uhum. Enquanto a Kátia Silene, jovem, tinha certeza de que ia dar tudo certo. O quê? Determinação era só o que tinha aqui. E a casa? Ah, assim, a casa, eu depois que eu entrei no Mastruz, né, que eu comecei a ganhar muito bem, graças a Deus, aí foi que eu queria comprar uma casa para eles. Só que eles não quiseram sair de forma, foi uma confusão do tamanho do mundo. Onde a gente nasceu é um terreno muito grande, mas eu não queria crescer ali, não porque eu não gostasse das pessoas, nem do bairro, eu já falo logo, porque o povo tudo gera polêmica, né? Uhum. Mas porque você sempre pensa o melhor, né? Sempre quer o melhor. Eu sempre tive, assim, uma visão muito já na frente, entendeu? Uhum. Com relação à educação, Acesso às acesso a coisas, outras né? coisas, entendeu? Mas eles não queriam. Uhum. Tinha um apego à própria região, à própria Total. casa. Até hoje, meu filho, é uma briga do tamanho do mundo. Aí, o que foi que eu fiz? Eu reformei tudo. Uhum. Aumentei a casa, né? Sim. A gente... Deu uma casa nova onde eles já moravam, onde né? ele já morava. Porque quando eu nasci, eu morava em um vão, um compartimento. Entendeu? Aí depois é que as coisas foram evoluindo. Mas foi dessa forma. E elas moram onde? No Parque São José. Ah. Kátia, você entra no Mastruz com Leite através de um concurso, né? Ainda quando adolescente, que eu sempre me assusto quando eu vejo tua história e percebo o quanto tão jovem você entra numa banda que ganhou a proporção que ganhou na época, né? Uhum. Conta pra gente como foi o processo desse concurso, assim, desde o teu momento que tu decidiu que tu ia tentar participar desse concurso, até os momentos de nervosismo e o momento, inclusive, de quando dá certo e imagino o medo do que você sentiu naquela época, meu Deus, o que eu vou enfrentar agora daqui pra frente. Não, e é importante dizer que eram 15 anos, né, Kátia? Assim. Quando eu entrei, né? É. Só que eu já cantava em uma banda de bairro. Uhum. Uma banda que tinha lá no Bom Jardim, que chamava-se Night Banda. Foi a Uhum. primeira banda que eu cantei. E lá, os meninos, assim, me acolheram de uma forma que eu era muito novinha. Eu entrei lá, acho que eu tinha uns 13 para 14 anos. E aí eles me acolheram tão bem, sabe? Me tratavam, assim, realmente como uma irmã, como uma filha. Que eles eram bem mais velhos do que eu. E eu tive um pouco de dúvidas quando apareceu o concurso, né? Que o concurso foi televisionado no canal 5 e quem apresentava era o Will Nogueira, né? Uhum. Que o programa era Terral. E aí o que acontece? Eu vou deixar o pessoal, porque quem ganhasse o concurso entraria no Mastruz com Leite, assinaria um contrato, né? De 1 ano no Mastruz. E aí eu fiquei naquela dúvida, poxa, o cuidado com a outra banda. Uhum. E agora? Será que eles vão ficar chateados, né, e tudo? Aí eu acho que o meu pai conversou com o dono da banda, né, que era o Jânio, aí falou assim, Jânio, olha, é o sonho dela. A gente está vendo nisso uma oportunidade dela, né, crescer. Mas eu sinto que ela está insegura porque vai ter que deixar vocês. Eu disse, meu Deus do céu, o concurso nem começou ainda, eu já tinha essa coisa, como se Já eu soubesse sabia que eu que ia iria ganhar, ganhar, né? entendeu? Eu já estava triste por causa disso. Aí eu disse assim, pai, mas eu não vou ficar nessa banda, eu vou querer só o prêmio e pronto. Olha, mas E ele o que sabia, era o prêmio? Era dinheiro? foi uma quantia, um valor em dinheiro e uma quantia em dinheiro e assinaria um contrato de 1 ano no Mastruz, né? Uhum. E aí foram 3 eliminatórias, né? E a primeira, quando fizeram realmente a primeira encontro, que foi naquele clube lá, o Grécia, Uhum. da Borges de Melo, e tinha muita gente, tipo assim, acho que tinha mais de 2.000 pessoas ali, mais de 2.000 cantores, para fazer a seletiva para poder ir pro programa, né? E aí eu passei nessa primeira, né, seletiva, depois foram 3 eliminatórias no programa mesmo, no Terral, e aí eu fui a felizarda, né, a vencedora. E aí quando você descobre que venceu, aí agora vai assinar contrato, vai mudar muito a vida, né? Assim. Mudou total.
360, assim, deu uma volta grande, E muito teus grande. pais e você sentiram medo, assim, Então, porque muito nova, né? muito nova, né? Hoje, quando eu vejo uma menina de 15 anos, é isso aí, é fato. Quando eu olho assim, eu só lembro de mim, sabe? Na mesma hora vem a memória. Eu, caraca, como era uma criança, né? Porque você vê que realmente era muito bebê. Bebê, né? Não tinha, assim, Sim. a gente fala com relação a, né, cabeça e tudo, mas o Emanuel Gugel, o dono do Mastruz, mandou chamar meu pai, porque meu pai que me acompanhava. Como eu era de menor, eu cantava com alvará, né? Assinado pelo juiz, que autorizando que eu podia cantar na noite, porém acompanhado de Responsável. um responsável, né? E ele chamou meu pai não ia poder ficar viajando porque meu pai trabalhava. Aí ele assumiu uma responsabilidade por mim. Seu Nilson, olha, pode ficar tranquilo que eu vou cuidar da sua filha. A gente sabe que a Cátia é uma menina de família, que tô tirando ela de dentro, né, do lar dela e tudo. Mas não se preocupe. E assim foi, entendeu? Ele sempre cuidou muito bem de mim, assim. É, lógico que nada é perfeito, a gente sempre tem. Uhum. Porque realmente, para minha idade, era muito difícil conviver com pessoas adultas, né? Então, assim, qual jovem que não quer. Você não quer conversar com pai e mãe quando tem com 15 anos de idade, 16 anos de idade. Você quer estar numa turminha de jovem falando sobre as coisas que você gosta, né? E eu sentia muita falta disso. Entendeu? Assim, por muitas vezes eu chorei muito nas viagens, cobria assim minha cabeça com lençol e ia chorar, porque eu sentia falta disso. Eu sentia, às vezes eu era mal compreendida pela idade mesmo, entendeu? E eu era muito reservada, sempre fui muito reservada. E eu foquei nisso para me estudar. Eu comecei a estudar sobre questões espirituais, comecei a ler livros, livros e livros. E eu fiz da estrada isso, entendeu? Era o meu programa de estrada, eram os meus livros, meus CDs de meditação e minhas leituras espirituais. E isso, assim, me ajudou, assim, absurdamente, né? E quais eram essas angústias, Kátia? Porque você era um adolescente num mundo cheio de adultos e profissionais, né? Enquanto você estava ali começando tua carreira. Quais eram as angústias nesse período? Você sentia que estava pulando etapa? O Eu que acho que que eu nem tinha era? consciência disso, eu era tão, assim, eu tinha uma cabeça muito madura, e eu não pensava, assim, dessa forma, eu pensava mais, assim, na questão de que eu estava fazendo pela minha família, olha o que eu estou podendo ajudar, olha o que eu já, né? Você imagina uma menina que não tinha nada e de repente as coisas começam, qualquer coisa que fosse ali já era muito pra gente, né? Cara, eu tô podendo. Teve um momento da minha vida que eu paguei faculdade pra minha irmã, pro meu irmão, entendeu? Eu praticamente era A o provedora, né, da exato, família. exato. Entendeu? Plano de saúde. Então, assim, isso tudo é muita responsabilidade. Mas isso aí, pra mim, era tão satisfatório. Eu ver minha família bem, entendeu? Poder proporcionar coisas que eu não tinha, né? Então, assim, Mas ao mesmo tempo, né, Kátia, assim, você teve que abrir mão de muitas coisas pra meio que se tornar essa pessoa responsável e viver na estrada. Então, é, acho que talvez tenha sido mais difícil a escola, né? sim, Assim, uma muito, rotina, muito. uma rotina realmente muito mais exigente de viagens, porque naquela época era uma coisa muito a ideia Eram que se muitas tem renúncias. era muita renúncia e era muito intenso, né? Eram muitos shows, Muito. eram viagens de ônibus. Então, assim, você tinha que Era abrir ônibus, mão. avião, barco, Ah, tudo que você imaginasse, né? Porque quando os primeiros anos foi muito aqui, né? Na regional, muito Ceará. uhum. Mas depois que o meu vaqueiro, meu peão explodiu, gente, eu não tinha Era o Brasil todinho. Meu Deus. quase todos os dias. Eu cheguei a passar até um mês fora de casa, entendeu? Uhum. E aí, o que que aconteceu? Teve um momento que eu tive que me afastar, que foi exatamente no período que eu já estava quase terminando entrando para o segundo grau, né? Ensino médio. E aí, o que aconteceu?
eu não conseguia. Não conseguia de forma alguma. Sempre chegava atrasado, então eu muito cansado, não conseguia ir. Aí quando foi um dia, um dos professores, que era até filho do dono do colégio, ela, e era minha professora de inglês, e aí ela me chamou, o nome dela é Thelma, e a Thelma falou que podia me ajudar. Da seguinte forma, ela ia só aliviar na questão das faltas, mas que eu tinha que me dedicar, tinha que entrar nos trabalhos né, dos alunos e tudo, para eu poder acompanhar. Então, assim, eu vi, quando eu comecei a participar de programas de TV, quando eu vi, gente, eu estava aqui de cara com Clodovil. De cara com... Meu Deus do céu, o que é A isso? Xuxa. Que loucura é essa na minha vida? Não, mas, assim, os programas de Jô Soares, de Sim. entrevista, eram muito mais difíceis, né? Sim, sim. Você chegar e cantar, aí dizer, onde é que vai ser o show desse final de semana? Sim. Olha, como é que CD é esse? Era muito mais fácil, mas esses programas, que é tipo Jô Soares, Clodovil, que tinham perguntas que realmente eram, às vezes, até polêmicas, difíceis, Sim. coisa que eu nunca ouvi falar na minha vida, Sim. não é? Então, eu vi a importância disso tudo, né? Foi quando eu comecei realmente a me agarrar a livros, a assistir entrevistas. Na época, a gente comprava muitas revistas, né? Uhum. E aí foi quando eu realmente foquei, né, na escola, e os alunos também. E a sala toda me ajudou, gente. Foi a coisa mais linda do mundo. Todo mundo me ajudou muito, os professores. Então, assim, tinha aluno que ia dormir, amigos que iam dormir lá em casa para poder passar matérias para mim. Uhum. Então, assim, eu sou muito grata, porque Deus, assim, o tempo inteiro colocou anjos, assim, na minha vida. E eu imagino que a época também ajuda, né, Kátia? Porque eu fico imaginando hoje, num mundo onde a gente vive com redes sociais e que é muito difícil você se blindar, inclusive com comentários de pessoas malucas que chegam né, Muito em engraçado artistas isso. com esse alcance. Eu fico muito imaginando como teria sido a tua vida se fosse num tempo de hoje, sabe? Porque eu falo isso porque eu me preocupo, inclusive, é, eu acho uma história que não é parecida, mas é porque também é uma pessoa muito jovem que também estoura em algum momento, que é a Brisa Starr, né? Que ela também começa muito Ela é jovem muito e aí novinha, ela. e eu fico sempre pensando assim, cara, será que ela consegue não se deslumbrar com algumas coisas? Será que ela consegue evitar que alguns haters cheguem nela e a massacrem, né? É difícil, né? Pois é, Hoje em numa época dia... como hoje, assim, tem dia que eu vejo coisas, assim, absurdas, entendeu? Em direct, né? Uhum. Comentários, assim. E eu percebo que quando a gente fala, responde a pessoa, aí a pessoa parece que, sabe, ela acha que a gente não vai ver. E ela não. Aí eu acho que ela se toca assim, percebe não, é assim, assim, assado. Esses dias mesmo, eu perguntei se a pessoa estava calçando os meus sapatos. Porque era muito fácil você entrar e julgar, né? Mas você não sabe do que está acontecendo por trás. A coisa mais difícil nessa vida é você julgar um ser humano, seja ele qual for. Porque você não sabe, sabe, toda a procedência da pessoa, o que a pessoa está passando, o que deixou de passar. Então, a melhor forma que você tem de tratar o ser humano é com respeito, independente de qualquer coisa. Uhum. Porque você não tem como adivinhar, você não sabe o que a pessoa está sentindo. E tem pessoas que são muito frágeis psicologicamente, são capazes até de tirar a vida, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, sabe? Onde a gente está pisando, qual território que a gente está, para a gente poder sentir quem é aquele ser humano, né? Uhum. E você já passou na tua carreira, assim, por algum momento em que você foi colocada dentro de uma polêmica, ou viveu alguma tentativa de cancelamento, ou momentos assim que haters chegaram mais forte em ti e que de certa forma isso te abalou, assim, tipo, poxa. Não, até agora não. Surgiu, assim, às vezes, alguns comentários, tipo, de alguma coisa de que aconteceu, aí tentaram, não apontaram para mim, mas eu vi que tinha uma coisa assim meio que generalizada, mas a gente sabe que está sendo alguma coisa direcionada para mim. Mas assim, eu nunca dei, como é que as pessoas costumam falar, nunca dei
ibope a isso, não é bem essa palavra, não, era outra que eu ia falar. Cabimento. É como se fosse cabimento, palco. Ah, Porque eu aprendi uma coisa, assim, cara, Deus é tão bom, assim, que eu fiquei pensando, quando tentaram fazer esse tipo de coisa comigo, eu fiquei pensando, cara, se eu usar a minha rede social, o meu Instagram, ai, que fulano tá falando de mim, eu tô dando ibope pra quem? uhum, Eu vou marcar aquela pessoa, ó, não vale nada do que. Aí o pessoal vai ter curiosidade, mas é isso que eles querem. Que a uhum, gente pegue, fale deles, marque eles para dar ibope para eles, para o pessoal ir para lá ver quem é. uhum. Entendeu? Assim, aqui mesmo não sai, não. Vai perturbar, perturbar, perturbar. Lá, lá, ali, lá, lá. Comentário paia, eu deleto. Uhum. E aí eu vou viver na minha vida. Eu não vivo disso. Entendeu? Eu foco no meu trabalho, eu foco eh, nos meus objetivos, né? Que é o que eu. Se eu for ficar focando na vida dos outros, gente, eu não olho pra minha. Uhum. E aí eu não vou sair do canto. É isso, minha forma de viver é assim. E, Kátia, você estava falando de que na época da sua adolescência você ficava encantada que logo cedo você conseguiu ajudar seus pais e ajudá-los, inclusive, a mudar de vida. Só que tem um lado também que eu não sei se quando ainda adolescente ou jovem adulta, né, você já tinha esse tipo de reflexão, que é assim, ao mesmo tempo há uma pressão. A pessoa, uma jovem de 16 anos, quando vê que a família está defendendo dela ali, eu imagino que em alguns momentos você poderia até se questionar se, meu Deus, eu não posso baixar aqui um pouquinho a guarda. Eu tenho que me manter bem e ativa porque tem muita gente dependendo de mim. Isso passava pela sua cabeça ou não? Eu acho que passou pela minha cabeça já quando eu já tinha muitos anos dentro do master. Eu fiquei lá 17 anos, né? Uhum. Então, quando eu já estava um pouco assim cansada, e aí eu também engravidei e tudo, então aquilo ali já começa a mudar a forma de pensar da gente, né? Poxa, família, filho. E aí você começa realmente a pensar sobre essas coisas. Mas enquanto eu era solteira, que eu estava lá com eles, eu não questionava isso, não. Porque Mas a maternidade foi o que balançou. a maternidade foi muito forte, assim, eu sofri muito, muito mesmo. Foi um processo de aprendizado muito difícil. Eu não gosto de falar a palavra sofrer, mas realmente foi um processo de aprendizado bem difícil, porque um amor, assim, que eu nunca vi na minha vida, gente. Até hoje eu olho pro meu filho tem 23 anos, sabe? É assim, eu não sei o que é isso, não. É um negócio difícil, assim, de entender. E eu amava ele, eu amo meu filho. Falando na época, né, que ele nasceu. Então, assim, para viajar era muito difícil. Eu olhava para a mala assim, ai meu Deus, não acredito. Então, realmente, assim, foi um processo, assim, bem. Então as renúncias como mãe te incomodaram mais que as renúncias como adolescente. Sim, muito mais. Muito mais. E você acha que o fato. A gente até conversou quando a gente conversou com a Cleane, né, sobre isso. A Cleane estava dizendo que o fato de ser mulher é muito mais difícil nesse meio, justamente porque tem coisas que é diferente. Tipo, um cantor tem um filho e ninguém vai questionar se ele quer parar para se dedicar ali à paternidade, ele Isso, segue é. a vida. Mas A para uma gente. cantora, para uma atriz, ela citou até a história da Rihanna, né? O pessoal ficou triste porque a Rihanna disse que ia parar, porque vai se dedicar à maternidade. Aí ela, poxa, a gente pode querer isso, Isso, né? é. Assim, e aí, como era difícil, tipo assim, sei lá, você viajava na quarta-feira, voltava na segunda-feira, talvez tinham 3 dias com seu filho pequeno, É. o quanto que foi. Ele viajou muito comigo também, sabe? Ele bebê, assim, viajou muito, muito mesmo. E, pra você ter ideia, quando ele nasceu, ele não tinha nem um mês, ele teve que ir para São Paulo comigo. Porque os contratantes lá só queriam o show do Mastro se eu estivesse. Aí eu, vala minha Nossa Senhora. Aí a Manuel falou assim, rapaz, leve o que você tiver dentro de casa. Periquito, marido, papagaio, babá, não sei o quê, pode levar.
Aí ajeitava tudo que era. Minha bagagem era grande, viu? Pense. Então tu não teve nem a tua licença maternidade Então, eu completa. passei 3 meses em casa, porém, houve algumas exceções que eu tive que realmente viajar. Inclusive tem um vídeo ótimo no YouTube muito obrigado a quem subiu esse vídeo, tá? E depois quem estiver assistindo vai procurar, que é a participação do Mastruz no Planeta Xuxa. Tem algumas. Eu estava grávida, né? Exatamente. Aí tem um vídeo que você está lá, aí você grávida com barrigão aqui, e chama tanta atenção que você lá com barrigão, sem mostrar nenhuma queda de energia aqui, que chama a atenção Eu da própria dançando, Xuxa, e a Xuxa inclusive reforça isso. Então assim, durante a tua gravidez, Eu cantei os 9 meses, para poder ficar os 3 meses em casa. Que eu tinha direito a 4, né? Mas eu voltei um mês antes. Então, assim, quanto mais tempo eu ficasse, né, durante a gestação, mais tempo também eu ia poder ficar com ele em casa. E tu chegou nessa época em que isso foi uma questão pra você pensar em parar? Parar não, mas é porque eu amo. Mas, tipo assim, vou dar uns passos para trás para poder ver de uma outra forma e poder ter mais tempo com ele, sabe? Tipo isso. E que foi maravilhoso para mim. Foi maravilhoso. Isso, de alguma forma, foi quando você começou a pensar em sair do Mastruz? Foi quando eu saí. Foi quando eu saí. E, tipo, como eu falei pra você, eu sou muito reservada, muito calada e vinham pensando tudo caladinha, caladinha. Eu cheguei pra Manuel, fui lá na fazenda e conversei com ele sobre isso. Então, tipo assim, em momento algum ele desconfiava ou pensava que eu ia pedir pra sair, né? Mas, tipo assim, eu sempre faço o que meu coração pede. E quando chegou o momento mesmo e que Deus falou comigo, olha, já tá na hora, tu pode sair. Eu não sabia que iriam acontecer tantas coisas, né? Mas fazia parte do meu aprendizado, né? Tudo na vida, Deus capacita primeiro a gente pra gente poder assumir os cargos. E ele fez isso comigo. Até hoje, né? Tô me capacitando e assumindo a minha carreira solo. Gente, assim, é maravilhoso. Cada dia que passa, assim, que eu aprendo mais coisas, assim, eu me sinto mais fortalecida. E não é o tempo, a idade, nem nada, tudo isso, pelo contrário. Eu fico mais forte ainda. E, Kátia, se teu filho, na época, eu não sei com quantos anos ele tá hoje. Ele tem 23 anos. Pronto. Assim, com 14, 15 anos ele dissesse assim, vou cantar Rosana aqui, quero ser cantor. Como é que a Kátia Silene mãe pensaria? Gente, na verdade, eu sou muito tranquila. Mas o pai dele não. Tanto que ele não quis cantar, mas tipo assim, quando eu tava no carro com ele, eu cantando aqui, ele entrava no mesmo tom. Entendeu? Ele tinha um ouvido muito bom, ele entrava no mesmo tom, cantava bem afinadinho e tal. Quando chegou nessa fase aí, ele quis tocar um instrumento, o pai dele disse que ele não ia. Cortou o menino. Porque, de jeito nenhum, ficou com medo, né? Porque a mãe foi muito nova, né? Sim. Então, assim, ele não deixou, não. E o pai dele foi empresário junto com você da banda que você montou depois que saiu do Mastruz, Foi, né? o pai dele trabalhou comigo lá na empresa, né? No Mastruz, do grupo Sons 1. E depois ele começou a seguir o caminho dele, né? Foi pra 3, aí agora é Social Music, né? Então, assim, ele também trabalha com eventos, né? No entretenimento. Ou seja, o menino tava Quase. tava Foi pra que Total, área? Total. Ele tá medicina, né? Medicina, Formando em medicina. tá quase terminando. Graças a Deus. E, Kátia, assim, antes, voltando um pouquinho no tempo, ainda na época do Mastruz, né? Assim, você rodou o Brasil inteiro. Você chegou a cantar fora do país, assim? Sim. O que foi que aconteceu na tua vida, assim, que tu falou assim, meu Deus, esses momentos aqui foram momentos chaves, assim, tanto de aprendizado quanto de eu pude fazer isso, que de repente não estava nem nos teus planos de menina que sabia que ia ser estrela, né? Cara, assim, é muito louco, sabe? Porque aconteciam tantas coisas assim mágicas na minha vida. Eu não tenho que reclamar não, sabe? Eu só tenho que agradecer.
Eu acho que tudo é uma questão de nossos próprios méritos, né? O que a gente vem plantando, o que a gente vem organizando na nossa vida de uma forma assim, com mais pé no chão, mais. Uhum. E eu olho assim para trás e eu percebo que mesmo que as dificuldades que eu tenha passado, que foram para mim vistos, hoje eu vejo como aprendizados, valeu a pena demais. Então, assim, eu não tenho o que reclamar de onde eu chegava, eu era muito bem tratada. Entendeu? Eu não passei por situações assim tão constrangedoras. Eu sabia entrar e sair dos cantos. Eu acho que a minha forma de ser, mesmo tímida, mas isso aí me fez observar. E eu observava muita coisa, e eu percebia muita coisa, e aquilo ali foi me ensinando a viver, né, nesse mundão que não era muito fácil, né? Era bem difícil a entender as pessoas. Quando eu via que tinha alguém muito. Aí eu me contia. Disse, não, se eu chegar a bater de frente com a pessoa dessa, ela vai me bater. Então, assim, ter viajado para fora do país foi incrível. Foi um dos momentos assim mais lindos que eu vivi na minha vida. Foi mágico. Vocês tocaram onde, assim? O primeiro país foi os Estados Unidos e depois fomos para a Europa. Fizemos Portugal e Suíça, 2 vezes. E eu fiquei assim apaixonada pela Suíça, sabe? Portugal também, mas a Suíça assim é diferente, né? Bem diferente, porque tem os Alpes, né? Tem essas coisas assim, mas que a gente não tem costume de ver aqui, né? Kátia, o que tu acha que foi na época que o Mastruz estourou, assim, o grande diferencial que você acredita? Não, eu, Kátia Silene e Mastruz com Leite, a gente bombou muito naquela época, muito por conta disso. Tem algum motivo, assim? Quais são as razões? Eu acho que o primeiro ponto inicial, a visão, né, do Emanuel Gugel, ele teve uma visão, assim, incrível, né, de perceber que no mercado, na época, não tinham bandas que tocassem muitas horas de forró. Só existiam as bandas de baile, que tocava tudo, né? E aí, o que ele argumentou uma vez, que eu vi algumas entrevistas dele, né? E que ele falava até pra gente, é que quando as bandas iam tocar o momento do forró, o salão lotava. Entendeu? Então ele deu um estalo nele. E aí ele criou uma Mastruz para tocar 5 horas de forró sem intervalo. Na época, né? Depois é que a gente conseguiu diminuir, até porque Vocês eram fazem muitas vários horas de shows forró, também, eram né? muitos shows. E começaram a surgir muitas bandas, aí tinha que revezar, né? Não dava mais para fazer 5 horas de forró. E numa noite vocês rodavam mais de uma casa de show, Sim. assim, revezando as bandas, né? Isso. Existia um projeto, né, que, tipo, final de semana, aí tinha tal canto, tal canto, só que regiões diferentes para não chocar. E aí as bandas passavam por todas essas casas de shows, né? Por exemplo, lá no Parque Recreio, ali pro lado da Lagoa, como é? Lagoa Redonda. Aí depois ia pro lado lá como é que é o nome ali, meu Deus? Grêmio dos Ferroviários, que já é outros, né? Sim. Totalmente Sim. diferentes, né? Então, e às vezes algumas cidades próximas, né? Que dava pra gente também fazer Fortaleza e essas cidades mais próximas. E como é que mantinha um pique? E a voz? Com tantas Então, horas de show. Existia nessa época, assim, um profissionalismo no sentido de vocês terem suporte de fono, de profissionais Sim. que ficassem cuidando como você vê hoje. Hoje você vê toda uma estrutura, né? Eu percebi que eu tinha um dom, né? De cantar. Mas aí a gente tem que aperfeiçoar esse dom, né? Tudo na vida da gente tem que aperfeiçoar, né? E eu comecei a fazer aula de canto, né? Para poder ter esse reconhecimento, né? Do meu corpo, saber como utilizar a parte respiratória, que a gente nem sabia, assim, que o mais importante do canto é a respiração. E não né? A gente tem a voz, mas a voz é para sair e a respiração é para dar volume, para dar extensão. Todo esse apoio. E eu comecei a ter esses aprendizados, né? Aí teve uma época que Emanuel contratou uma fonoaudióloga, que a gente na época nem sabia o que era, e começou a atender todos os cantores da empresa.
entendeu? Uhum. Que eram muitas bandas na época. E a gente começou a ter um suporte maior, né? Então, assim, eu sempre tive um acompanhamento fonoaudiólogo e um preparador vocal, Entendi. que é muito importante, porque a voz da gente, ela é um músculo, entendeu? As pregas vocais, elas são músculos. E é igual ao músculo. Se você não exercitar, ela atrofia, entendeu? Ela não fica com tanta propriedade para poder exercer o trabalho, né? Uhum. A voz ela vai sumir, ela vai aparecer. Se você usar da forma incorreta, vai aparecer calos, vai aparecer. E tem outros cuidados também com relação à questão da alimentação, a questão de cigarro, bebida, né? Isso tudo é prejudicial para quem canta. Uhum. E Kátia, também na época do Mastruz, vocês foram a primeira banda de forró a subir num trio elétrico na Bahia, né? E a fazer Isso. essa mistura de carnaval. Como é que foi na época? Vocês sofreram algum tipo de preconceito? Foi bem polêmico, porque algumas pessoas estranharam. Lá vem aqui, lá se vem, né? Que trio é esse ali, fazer uma zoada de forró. Ai, desculpa. E quando eu vi foi que a gente ia. A gente ficou com medo também, né? Não vou nem mentir. Que eu não fiquei com, meu Deus do céu. E aí, primeira vez em cima de um trio elétrico. É uma experiência completamente nova e diferente de tudo, né? Muito diferente. Palco e trio elétrico é muito, completamente diferente. E quando a gente ia passando, gente, as pessoas que estavam assim em casas, camarotes, tinham faixas dizendo sejam bem-vindos ao Carnaval de Salvador. O forró também é um ritmo brasileiro e tal, vocês merecem. Então, assim, fomos muito bem recebidos, Legal. entendeu? E, Assim, e vocês tiveram uma preocupação na época, né? Vocês fizeram algumas adaptações de músicas baianas pro sim, forró. foi. Tem até algumas composições. Trio de dois é do Mastruz também, É, né? É. foi eu que gravei ela. Olha aí. É, eu lembro dessa trio de dois. Tem É, ela no YouTube, sabe? Uma te- pessoa soltou um vídeo, cara, antigo, muito antigo. Só minha vozinha no meio do mundo, nos corredores de lá de Salvador, em cima dos que trilhos. se eu não me engano é um homem. Pelo que eu Na lembro, que é um. Bahia tem um trio tem mais de 3. ex- Mais ou menos isso. Exatamente, acaba sendo Que uma nem homenagem. Dodô, que nem Osmar, trio de dois a cantar. É tipo isso. Você vai ver. Perfeito, então acho que essa preocupação e esse cuidado acabou ajudando vocês a terem a aceitação lá em Salvador, né? O baiano, ele é louco pelo Mastruz com leite. Assim, eu acho que um dos estados que a gente tem maior número, né, de seguidores, um deles é a Bahia, o outro é São Paulo, por incrível que pareça. É mais do que aqui, em Fortaleza. Fortaleza também é. Uhum. Só que o mercado daqui é muito diferente, né? Uhum. Então, assim, todo dia o povo é muito inovador, né? O tempo inteiro apresentando coisas novas, né? Uhum. Então, assim, lá fora as pessoas elas são muito forrozeiras. Então, assim, é tanto que a maioria dos shows da gente é tudo fora do estado, né? Você chega do Rio Grande do Norte pra frente, E antigamente a sensação que eu tenho também, Kátia, era que a gente tinha aqui em Fortaleza, no Ceará, mais casas voltadas para o forró. Então você ia na segunda, na terça, quarta, todo dia tinha um lugar era. com bandas. Sábado. Tinha em todo canto. E hoje a sensação que eu tenho, não sei se é porque não tô andando muito pelos cantos certos, né? É que diminuiu muito esse lugar, assim, essas casas do forró, né? Total, né? Porque existia um movimento. Naquela época existia um movimento dessas bandas todas, né? Que tinham surgido. O movimento do forró eletrônico, né? Nos anos Sim. 90. Então, assim, houve uma necessidade de fazer várias casas de shows, né? Que suportavam. E eram imensas, né? Era Grandes. Parque do Vaqueiro, Clube do Vaqueiro, Forró o no Baobá, Sítio, Cid Siqueira. Então, assim, eram muitas casas, opções não faltavam, né? E aí, com o passar do tempo, foi diminuindo, né, o público. E principalmente agora, depois da pandemia, que diminuiu mesmo, né? Então, assim, hoje a gente vê mais pubs, bares, né? Uhum. Não tem mais aquele formato, né, de muitas casas de show. E eram todas afastadas também. Era mais longe, né? Era. Assim. A maioria eram afastadas. E aí, eu acho que foi quando o movimento começou a A sair daqui diminuir. pra focar mais também fora, né?
Lá fora sempre foi muito bom, Sempre. graças a Deus. O Mastruz também, ele é um precursor do chamado forró eletrônico, né, Kátia? Assim, Uhum. na época tinha uma resistência de quem fazia um forró mais tradicional ao avanço do Mastruz, porque outro vídeo icônico que tem no YouTube é uma matéria Do do Azeitona? exatamente, exatamente. É uma matéria do Vídeo Show da Renata Ceribelli, que ela conta exatamente Tipo uma revanchezinha ali, né? exatamente, um crescimento do forró eletrônico. Acontecia aquilo mesmo ou era mais um... Então, hoje acontece também, né? Então, Sim. assim, tem muitas pessoas que... Tem uma parte que são bem bairristas, né? O, o próprio público, né, do forró das antigas, que eles costumam falar, usam, né, esse nome, eles detestam piseiro, entendeu? Fica falando do piseiro, que não sei o quê. Mas, como eu venho dessa história aí, entendeu? E na época, os forrozeiros tradicionais, Dominguinhos, Azeitona, que tinha aquela parte mais assim, trio, né, e tal, Uhum. eles também não gostaram quando iniciou esse movimento. Depois é que começaram a ceder, a gente começou a se encontrar nos programas de TV. Aí eu acho que a pessoa vai vendo coisas diferentes, né? Então, ali existe também outro ser humano que está querendo trabalhar. Então, assim, acabou que uniu. Mas no início também houve sim essas polêmicas, né? Que eu acho super natural e vai sempre de acordo com as gerações, né? Vai vindo aí coisas novas. A gente não sabe, mas o mundo digital aí tá aí para mostrar, né? Então, Tanto que já mudou. no crescimento do piseiro agora, você viu um filme repetido. Não só do piseiro, mas O próprio sertanejo, né? Que era uma misturada. houve muitas coisas, né, que aconteceram. Pisadinha, vaneirão. Houve muitas mudanças, né? De 90 para cá, aconteceram muitas mudanças. E eu, tipo assim, eu não condeno ritmo nenhum. Eu não gosto de letras pejorativas, entendeu? Até porque eu gosto de dançar. Eu não sou de acordo com coisas pesadas, letras pejorativas, que eu acho que não é legal, Essas entendeu? coisas de sentada, assim, tu não vai Não, eu cantar. não curto, não. Não curto, não. Acho que a gente pode falar de coisas legais, entendeu? É tanto que o que prova que música boa que eu falo, são letras boas, elas se eternizam, né? Sim. Tá aí pra contar história, né? Até hoje, as pessoas conhecem as músicas. Tatuagem tem quantos anos, né? Por mais que esteja no auge e tal, mas daqui a um dia a gente não sabe mais dessas músicas. A gente vai saber ainda das que tinham letras, né? Quantas músicas aí de décadas aí, muitos anos antes de forró, não sei o que, a gente não conhece. Sim. Até hoje, né? As pessoas regravam, aí o povo da geração atual pensa que é nova, que nada. Tem pão que existe essa música, né? Sim. Então, assim, existe todo esse processo, né? Mas cara, não sou contra a ninguém que queira trabalhar, entendeu? Poxa, a gente não mudou? Talvez foi muito difícil para eles também. Que é isso? Colocar guitarra no forró, teclado, coisa estranha. Então, assim, é uma questão mesmo de senso, de respeito. Mas é o que eu te falei, eu só não sou de acordo com, como eu falei para vocês, das letras pejorativas, né? Eu acho que é pesado. E, Kátia, você chegou a sofrer algum tipo, assim, de machismo? A gente pergunta porque, assim, a gente sabe que, por exemplo, quando você entrou no Mastruz, você era a única mulher, uma menina, no meio de um monte de homens, né, assim, talvez acostumados a uma cultura mais machista mesmo e tudo. E aí, no próprio forró, em alguns momentos, tinha uma pegada mais, de umas letras mais pejorativas e tudo. Em algum momento, isso chegou pra ti como um machismo ou não? E se conseguias pensar nisso? Porque eu sinto que muitas vezes a gente vai passando sem entender que aquilo ali é uma Eu tô te violência, uma entendendo. microviolência, e depois você fala, meu Deus, olha como era, né? Assim.
uma coisa assim que talvez eu tenha passado, mas não consegui. Talvez essas minhas angústias, essas coisas, Sim. talvez fossem essas coisas. Uhum. Mas como eu não entendia, né? Então eu sentia, Uhum. porque tudo assim que incomoda a gente é porque não tá certo, né? Uhum. Mas eu não sei te dizer assim exatamente o que foi, entendeu? Uhum. Não sei. Isso eu tô falando de verdade, de coração. E como eu tinha também muita, como é que eu posso dizer? Proteção do Emanuel, assim, ele tinha uns cuidados comigo, sempre tava me chamando, tá tudo bem, tá. Então, assim, eu não tenho mesmo realmente o que falar de coisa muito séria, entendeu? Não Uhum. tenho. Mas fora do Mastruz, assim, já aconteceu? Ah, já, né? Já aconteceu de pessoas, principalmente naquela época, como eu era muito nova e eram poucas mulheres, né, também em banda, assim, o pessoal de fora tratar com desrespeito, né? Uhum. E, tipo, achar que você é qualquer uma, tá Uhum. entendendo? Isso aí já aconteceu. Kátia, e como você que começou lá nos anos 90, como é que. Você até falou das letras, né? Que hoje tem muitas letras diferentes. É, jamais, por exemplo, tem algumas letras hoje que jamais estariam no repertório de um Mastruz, por exemplo. É, mas o que que você enxerga assim de principais mudanças dentro do mercado do forró, naquela época lá que tu começou, ainda adolescente, com o que tu vê hoje seguindo tua carreira solo? Gente, a mudança é muito grande. Se você colocar uma música antiga e colocar uma música atual hoje, é muito. Dois caminhos, assim, completamente diferentes. São opostos, assim, entendeu? É, eu não sei, eu prefiro o forrozinho, tá? A sanfona, o barulho da sanfona. Tem um episódio que a gente fez aqui com a Cleane que a gente falou muito de que tinha uma grande diferença. Hoje muitas composições elas A são Cleane. Cleane Cleane Sampaio. Sim, Sampaio. sim. Tem Uma muitos. graça. Incrível. Tem muitas músicas hoje que elas são compostas e pensadas já pensando naquele cortezinho pra rede social, né? Pra fazer Aquela a dança. Já musiquinha, a pra fazer. dancinha, né? E eu acho que isso, pra quem faz forró há muito tempo, deve ser um entrave, um obstáculo muito grande pra você conseguir perceber e conseguir entrar num estilo desse, né? Sim. é, eu pesquiso muito, né? Eu fico sempre. Eu sou muito ativa, né, Lia? As meninas que trabalham comigo no marketing são 20 anos, 23 anos, e as meninas ficam impressionadas com as minhas coisas, né? Porque eu também sou muito de pesquisar. Pô, se eu não procurar entender o que está acontecendo, para eu poder fazer alguma coisa diferente, porém não sair completamente do que eu faço, né? Uhum. Mas de vez em quando inovar com alguma coisa, né? Então é muito diferente mesmo. E um som mais metálico, né? Um som mais mecânico, é uma coisa assim muito diferente. É muito bom você escutar o som da banda mesmo, da sanfona. Hoje tem um VS, né, e tudo. Então, assim, a banda cheia, com todos os instrumentos presentes, assim, é muito gostoso. E a internet hoje ajuda também, Kátia. Eu digo isso porque nos anos 90 lá, eu imagino que vocês eram reféns muito de gravador, assim, hoje isso mudou, De gravadores, até de participação de programas, porque vocês é, tinham que lançar as e músicas na TV, e se não e na fosse no programa de rádio. TV, Era. morreu. Hoje vocês têm várias outras formas de fazer com que a música chegue É, ao fã. o Emanuel, ele foi muito sábio quando ele bateu muito na marca, Mastruz com Leite. Então, assim, ele bateu muito, assim, em produtos, CDs, tudo tinha marca, tudo. Uhum. Camisa, boné, tudo que você imaginasse. Então, isso fortalecia muito, sabe? Na divulgação. Mas a gente sempre fez, né? Depois que você começa a estar no auge, as pessoas te querem, né? Uhum. Então, assim, fica mais fácil. Quem é Master diz, ai, a gente quer, né? É difícil é quem não tá aparecendo, né? Mas o digital, ele é muito forte. Porém, tem que saber usar. Não dá para usar de qualquer jeito. Às vezes você faz um trabalho muito massa, muito lindo,
Mas se você não souber usar, meio que nada. E o tempo também, né, Kátia? Assim, parece que É imediato, né? é, Tem que ser vai injetado e ali. já vai outro, É. porque senão pode ser esquecido e acaba que cria um ritmo muito acelerado das coisas, né? Total. E é tanto assim que hoje tem profissionais e profissionais que hoje o artista ele precisa de vários profissionais, Sim. né, cercando ele. Então, assim, é o digital, é o distribuidor de músicas, né, no digital. É tanta coisa, assim, que isso tudo que para mim, de uns tempos para cá, está sendo um aprendizado, entendeu? É bem difícil de entender, né? A gente, como você falou, que a gente que é daquela época acostumada com a venda de CDs, né? E tudo isso, e TV e tal. Então, assim, hoje é aparecendo digital. Saiu de ser refém de um gravador para ser refém do algoritmo de uma rede social. É isso, né? Aí, de repente, Deus coloca... vai ser você agora. A história, né? Na internet, a gente não... Nem sabe o que. Às vezes Por você não quê? fez nada e aconteceu alguma coisa, né? Exato. E, Kátia, você passou também de ser apenas a cantora, apenas assim, né? A cantora do Mastruz, para se tornar também empresária, né? Quando você saiu, você se tornou também empresária de si, né? Da banda. E o que é que muda também quando você passa a ser sua empresária? Eu, na verdade, assim, eu nunca fui a minha empresária de vender shows, não. Mas virei empresária porque eu tive que aprender sobre essa parte burocrática. Da banda, né? Exato. De como administrar a banda, financeiro da banda, músicos, né? Então, assim, mais nesse sentido. Essa parte realmente, assim, empresarial, comercial, de vendas de shows, eu ainda acho uma trava, sabe, pra mim, porque é muito difícil o próprio artista tá, entendeu? Vendendo, né? Vendendo, como fazendo negociação com isso. Eu acho até constrangedor, assim, não que eu não acho que isso, se a pessoa se sente bem para fazer isso, se ela se sente segura, ela tem que fazer mesmo. Não sou contra, não, entendeu? Eu só tô falando de mim, da minha pessoa. Pra mim, eu acho uma trava ainda. Isso, não acho legal. Eu não me sinto confortável. Mas no dia a dia, como integrante de uma banda como Mastruz com Leite, e agora você sendo a própria marca Kátia Silene, isso tem alguma mudança ou você enxerga que... Muito, né? Foi uma mudança, assim, gigante. Eu me escondia, era uma pessoa que eu tava assim, né? E de repente eu tô muito na frente, né? Mas os 7 anos que eu passei no Forró do Bom foi um grande aprendizado para mim, que foi exatamente quando eu saí do Mastruz, o que é que eu fazia no Mastruz? Cantava, dava entrevistas, gravação de CD, de tudo isso, mas eu não sabia de nada dessa parte burocrática. Não entendia nada, 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 nada. E quando eu entrei no Forró do Bom, você agora, vai ser diferente, você agora é sócia. E quando você tem uma sociedade, você tem que entender, né, como é que foi a negociação do show, não sei o quê, percentual, quanto ficou para o contratante, para poder fazer o reparte lá, né, com os sócios. Então, assim, já começa a ser uma outra história, né? Cantar é a parte mais legal, né? Total. É só cantar, né? Foi só cantar. Essa parte é muito chata. Mas a gente tem que entender, né? Senão não vai para frente também. Tudo a gente tem que entrar mesmo. E eu só vim, assim, realmente entender isso de uns anos para cá. E já caiu em roubadas, assim, sei lá, ir para um show e não receber, levar calote, acontecer, assim, roubada mesmo. Então, aconteceu, assim, calote não, mas aconteceu, tipo, o contratante, não tem tudo para te dar, entendeu? E aí, a gente fazer o quê? Tava na estrada já e eu tenho que pagar os músicos e tudo. Então, a gente tem que aceitar, né? Então, assim, tem situações e situações, né? Mas, assim, um artista, geralmente, ele recebe um sinal quando vamos fazer esse show. Aí, antes da realização do show, recebe mais outro
entendeu? Até o dia, antes de subir no palco. Sim. Pra gente poder ter mais uma Segurança, segurança, né? né? Com tudo isso. Porque, assim, quem vai pra estrada já tá saindo com despesas, né? Uhum. De combustível, alimentação das pessoas, né? A gente tem que sair preparado para algum imprevisto, né? Sim. Estrada, a gente não sabe, né? Pode acontecer qualquer coisa. E estruturas, às vezes também, né, Kátia? Às vezes é responsabilidade do contratante ou é sua? Eu digo estrutura de palco mesmo. Não, antigamente as bandas elas tinham que ter as estruturas, né? Tinha som, estrutura de palco. Hoje algumas bandas têm sim a estrutura leva LED, essas coisas, mais de palco, né? Uhum. Mas som não mais. Geralmente os eventos eles estão contratando som e LED, Uhum. entendeu? Iluminação. Quando eu falo assim detalhe, quando eu falo assim estrutura de palco, é mais detalhes da própria banda, que a Sim. banda tem um show montado, aí tem, não, precisa disso aqui, isso aqui. Que em algum momento vai Pra- precisar, né? é. Pra fazer. Exato. Kátia, nesse período de 90 pra cá que você viu, como é que você enxerga também o respeito ao forró? Cresceu o respeito ao forró de lá pra cá? Mudou alguma coisa? É a mesma coisa? Não, o forró é muito respeitado. Ele realmente, assim, ele entrou no cenário musical nacional, entendeu? Acho que as pessoas amam, assim, o forró, tem uma paixão mesmo, assim, cativou. Hoje mesmo, eh, mandaram uns vídeos pra mim, o pessoal dançando Meu Vaqueiro, Meu Peão no BBB. Então, assim, ninguém esquece, né? Pode passar, Sim. e é uma galera que tá lá de 20 e poucos anos, 30, né? O pessoal dançando forró. Uhum. Mandaram eu, eita! Então, assim, principalmente Meu Vaqueiro, Meu Peão, né? Que é uma música que realmente se eternizou na grande Rita de Cássia, né? Que nos deixou aí há pouco tempo. Esse plano aqui, né? Porque ela deve estar cantando lá. Com certeza. E lá atrás era algo mais difícil de você conseguir esse respeito? Para você ter ideia, assim, para entrar no Sudeste, no Sul-Sudeste, assim, você tinha que ter realmente uma visibilidade, né? Então, assim, a primeira vez que eu cantei em São Paulo, não tinha nem um garçom dentro da casa de show. O rapaz que levou a gente, na época, contratante, aí não tinha ninguém. Aí ele falou assim, pô, mas vocês vão tocar pra mim 5 horas de forró, pode tocar. Aí tocou, Show pra um. só pra ele. Aí pra gente, eu disse, não tem nada não, a gente tá ensaiando aqui, é um ensaio, né? E aí quando foi, tipo assim, pouco tempo depois, a gente tava estourado, a gente lotou uma casa com 10 mil pessoas, 10, 15 mil pessoas. Então assim, meu Deus, como é que pode, né? E como era a relação com as outras bandas? Porque tinham várias bandas, assim, que começaram a crescer e ganhar essa repercussão, né? Assim, vocês trocavam figurinhas, eram amigas. Eu não tinha grupo de zap na época, né? Não. Mas como era? Então, Ou tinha competição? não tínhamos. Nós éramos. Velho, quando se encontrava era uma festa. Magníficos, calcinha, limão. Toda vez que a gente se encontrava era uma festa. Porque, não sei, a gente tinha tanto respeito uma pela outra. Uhum. Até hoje, é tanto que até hoje, assim, nós somos amigas, entendeu? Valquíria, Uhum. Silvânia, Paulinha. Paulinha sempre foi um amor. E a gente fazia muito show juntos, né? Se encontrava muito, Uhum. assim, às vezes tinha festivais, né, de forró e Sim. tal. Então, assim, calcinha, limão, magníficos. Sempre essas bandas se encontravam. Sim. Era uma. Tem noção não, como era uma farra do tamanho do mundo. E existia estilo jogador de futebol, que é tipo assim, eu sou de uma banda, tô dono de uma banda, e aí peraí que eu vou querer ver se eu roubo a Rita de Cássia pra minha banda. E aí eu ofereço um valor mais, e aí existia essas Eu acho que essas sim. apostas, tipo assim, Eu acho que sim, peraí. mas acho que a pessoa tinha medo de mexer com a Manuela. É porque 17 anos, você imagina hoje, é Quando muito eu saí, tempo, né? quando eu saí, assim. eu recebi muitas propostas. Mas assim, não, muita calma nessa hora. Eu não vou sair do Mastruz para me assumir uma outra, porque assim, minha prioridade era dar uns passos para trás para eu Uhum. poder respirar
né? E ter mais tempo pro meu filho, eu não podia assumir outra coisa do mesmo jeito, né? Sim. Então, assim, existia sim isso, porém, eu nunca fui abordada durante o tempo que eu estive no Mastruz, Uhum. entendeu? O pessoal respeitava muito Emanuel. Entendi. Kátia, a gente está quase perto de encerrar o episódio e eu queria muito ouvir assim de ti antes sobre o que que tu deseja pro futuro da carreira como Kátia Selene. A gente passou por toda essa história e percebe que tu conquistou muita coisa e tu conquistou muita coisa com muita maturidade, entendendo o processo, todo o processo de onde tu Uma estava na coisa de cada carreira. vez, sabe? E coragem também de voltar uns passos atrás, né? Porque eu acho que Sim, tem muita gente que se desespera, né? Assim, não teria coragem de, peraí. é verdade. Gente, sério, eu devo isso muito à minha fé, entendeu? À minha força de vontade de seguir, a determinação, de olhar para as pessoas que estão do meu lado, entendeu? Do que eu posso fazer ainda por essas pessoas que são meus pais, entendeu? Meu filho, entendeu? Deus foi tão maravilhoso comigo na pandemia, vocês não têm noção, entendeu? Porque tanto eu como o pai dele, a gente trabalha com evento, né? Então tudo fechou. E Deus, assim, foi incrível comigo. Ele me honrou, ele me capacitou para que eu pudesse ajudar nesse momento também, entendeu? Da faculdade do meu filho. Medicina, você sabe que não é Uhum. nada barato, né? Então, assim. Então, assim, eu sou grata a Deus sempre. E eu gosto de falar que nós somos responsáveis por aquilo que nós escolhemos. Entendeu? Assim, nossas escolhas, elas são muito importantes. Então, como é que eu vou duvidar de uma coisa que eu sempre acreditei e que deu certo, não é? Então, assim, eu não posso deixar de acreditar nisso. Não posso. Se esse caminho aqui que eu sempre fiz, lógico, com cada ano que passa e tudo, cada época, com mais aprendizados, vem aparecendo mais coisas, né, para que eu possa aprender. Só fortalecendo aquilo que eu já sabia, então, assim, me dando mais, né, como é que eu posso dizer, conhecimentos. Então, eu só tenho que continuar nesse caminho e respeitar o próximo, porque quando você respeita o próximo, o universo está entendendo que você merece respeito também. Então, onde você entrar e sair, você vai ser respeitada. As pessoas vão te respeitar. Às vezes eu tô no cantinho ali, quietinha, aí fulano olha assim, o que você tá fazendo aí? Não, eu tô esperando aqui para me poder... Vem, vem. Aí eu, meu Deus do céu, eu não acredito num negócio desse. Entendeu? Então, assim, tudo de acordo com realmente a gente se trabalha, a gente busca a questão do autoconhecimento, de se melhorar como ser humano e colocar a vida para frente, não desistir nunca, né? E não deixar se abalar assim por qualquer, né, momento assim que seja difícil. Uhum. Kátia, tu falou aí sobre a pandemia, né? Assim, foi um momento muito difícil para quem trabalha com evento, com Fechou arte, tudo, fechou né? tudo, né? É. E eu ia até te perguntar, uma das perguntas aqui que a gente fez era justamente sobre isso, tanto no sentido de assim, como lidar com isso, assim, tipo, pronto, o que eu faço eu não posso fazer mais, como é que eu vou fazer? Eu vi que você abriu, começou a ter uma linha de Foi pijamas, uma né? loja Assim, que online de pijama. fez uma loja online de pijamas. Teve uma história da tua mãe também que ficou doente. Conta um Muito. pouco como foi esse período, assim, foi bem difícil, né? Assim. Ela, no começo da pandemia, minha mãe teve um processo assim, um atrás do outro de doenças. Ela, há muitos anos, ela sabia, os médicos falavam para ela que ela tinha que colocar marca-passo. E aí ela tinha medo, ela não achava que, não, vou fazer minhas atividades físicas, vou me movimentar, não sei o quê. E achava que nunca isso ia acontecer. E ela teve um começo de AVC. E passou uns 15 dias internada, até eles só deixaram ela sair depois que descobriram, não, dona Fátima, é porque realmente a senhora tem que colocar um marca-passo. E aí ela fez a cirurgia do marca-passo. Aí quando foi em março, bem no ano mesmo da pandemia, que estourou aqui em Fortaleza, né? Uhum. No Brasil inteiro, mas chegou aqui. Ela estava internada no
hospital de Messejana, ela estava com um derrame pleural, que é uma doença que os sintomas são muito parecidos com o Covid, né? Ela estava até lá com balão de oxigênio e tudo. Porém, ela já estava com uns 10 dias e eles falaram que... Aí chegaram para ela fazer, dona Fátima, vá para casa, a senhora já está bem melhor. Vocês nem disseram que ela é bem, sabe? Ela é muito engraçada, minha mãe. Mas como é que pode? Que eu já vou para casa, eu não estou 100% boa, não. Dona Fátima, vá para casa. Eu acho que eles estavam com medo dela pegar Covid, sabe? E ela realmente estava bem melhor e tudo. Voltou para casa. Aí estourou o Covid. Uma semana depois, minha mãe piorou muito, gente. Muito, muito. Ela dava um passo daqui para ali e ela não aguentava andar, cansada. Mesmo sintomas assim de Covid. Eu levei ela lá para casa para ficar comigo, para não ficar, né, só transitando nem nada. Aí ficou só eu e ela em casa e meu ex-namorado na época. E ela, dia e noite acordada, sofrendo, e o meu coração, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Eu não tinha, ninguém tinha conhecimento de nada, ninguém tinha propriedade para falar sobre o assunto, né? Aí eu só sei que se eu levar ela para uma emergência dessa aí, eles vão entubar minha mãe, do jeito que ela tá aqui, e vão achar que é Covid. E aí meu coração todo dizendo, não leva. Aí fui pesquisar na internet e achei um pneumologista que estava atendendo particular. E aí eu entrei no Instagram dele e eu só fiz curtir lá tava olhando, né, as coisas, aí curti. Quando eu curti, ele viu, aí já falou comigo no direct. Minha musa, não sei o que. Ave Maria, eu sou seu fã demais, não sei o que. Doutor, pelo amor de Deus, me ajude. Eu não sei o que fazer. Aí, na mesma hora ele mandou o telefone dele. E aí eu me comuniquei com ele, já marquei a consulta. Isso era um sábado, ele só podia atender na segunda, porque estava viajando. Eu disse, não tem problema. Se Deus está me dando isso hoje, é porque vai ser resolvido. E aí, na segunda, primeiro horário, levei ela, ele se consultou, realmente é o derrame pleural que está causando isso e tal. Aí passou todo um protocolo para ela, né? De fisioterapias, de remédios, e ficou boazinha. Já tá me dando trabalho para cima e para baixo. E aí bombou a loja de pijamas? Foi pra Menina, poder bombou, conseguir, tu acredita? assim... Rapaz, bombou. Eu tinha feito uma reportagem que estavam fazendo umas matérias com os artistas que estavam inovando, né? Com alguma outra coisa, né? Extra. Algum trabalho extra. E aí eu tive a ideia dos pijamas, que eu fui procurar uma roupa de casa para me ficar dentro de casa, que eu só vivia no meio do mundo. Aí meu Deus, não tem um pijama, uma roupinha assim. E aí eu fui até umas costureiras que sempre costuram para mim, cheguei lá, elas estavam fazendo pijama. Aí eu vou vender esses pijamas. Foi quando tudo começou. E quando eu fiz essa matéria, aí passou nacional. Mulher, tinha gente ligando de tudo que era canto pra mim. Aí eu falo, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Aí você nem imagina, né, que as coisas podem acontecer. Mas até hoje eu tô com a loja de pijama, porque o pessoal gosta. Quando eu faço as dancinhas, aí vende. Eu quero o pijama que a Catilene tá vestindo, não sei o quê. Tem muita gente que nem sabe, né, que a loja é minha e da minha irmã. E quer mandar pijama pra mim. Olha aí. Muito bom. Kátia, esse episódio tá saindo agora em abril, né? E a gente tá bem pertinho de um período que eu acho que você Nossa, nem dorme. Coração. Já se emociona, que é o São João, né? Em junho. Total. A gente vai encerrar, mas antes eu quero que você responda qual é o São João inesquecível de Kátia Silene. Eita. Meu Deus. Porque o São João é sempre muito especial, né? Não tem, assim, o inesquecível, porque foram tantos inesquecíveis, né? Porque a gente cantou, assim, para muitas multidões, né? Cantou para mais de 100 mil pessoas em Petrolina, em Salvador, a mesma coisa, entendeu? Então, assim, foram muitos eventos riquíssimos. Imagina, 17 anos. E o que mais mexe com Kátia Silene no São João, então? O que mais te deixa, assim,
Meu Deus, que eu falei aqui, nem falei que era São João, você já sentiu que a gente estava chegando em junho e você já disse que estava aqui. Ah, meu Deus, meu coração já fica assim. Por que que São João faz isso com o teu coração? É muita responsabilidade, né? Em primeiro lugar, a gente tem que se preparar psicologicamente, saúde, porque a gente trabalha quase todos os dias e são 2 shows por noite. Antes, na época do Master, fazia até 4. Mas eu comecei a observar que você fazer 3 shows por noite, um é prejudicado. Ou o primeiro ou o último. Uhum. E assim, eu não quero fazer 3 shows, quero fazer 2 shows. A não ser que seja muito pertinho, né? Uhum. Muito pertinho, tudo bem. E show de 1 hora, 1 hora e meia no máximo, porque não dá. Então, assim, existe toda uma preparação, né, para esse São João, repertório. É tudo diferente. Uma responsabilidade muito maior. Você tem que realmente fazer uma entrega incrível. E qual é a música que não falta, hein, Kátia? Ó meu vaqueiro, ó meu vaqueiro, meu peão, conquistou meu coração. Na pista da paixão me valeu boi. Incrível, meu Deus do bom. céu. Doido pra dançar um forrozinho, olha. É. Kátia, olha, muito obrigado, viu, por topar vindo que nem tu. Eu acho que quem está começando a entrar no mundo da música ou no mundo do forró precisa ouvir tu falar, porque assim, você no pouco momento aqui que a gente conheceu, nessa hora de conversa, como eu já falei antes, né? Claramente tu entende muito bem, sem ter um vislumbre do que é a tua carreira, assim, você tem um pé na realidade muito grande. Isso às vezes eu acho que é muito raro em muito artista. E eu acho É. que você tem isso como uma grande qualidade. Por isso que eu acho que quem tá começando precisa muito te ouvir. Ah, obrigada. As pessoas têm que ter muito cuidado, principalmente com os mais jovens, né? Porque coloca muita coisa, né, na cabeça. Não, às vezes eles nem têm culpa, são as próprias pessoas que estão ao redor que ficam. Você é foda, desculpa a palavrão. Você é isso, você é aquilo, você. Eu sei que a gente tem que receber, é importante receber. Uhum. Porém, com maturidade, entendeu? Não ficar só alimentando e depois puxar o tapete. Aí o artista sofre, entendeu? Porque confiou demais, se acomodou mais naquela história ali. E quando passa o sucesso, não é bem assim que as pessoas vão olhar pra você, entendeu? Você pode ser o melhor cantor do mundo. Não é dessa forma. Então, assim, é importante que a gente realmente tenha um pouco de pé no chão pra... Tá, cara, eu sei que eu sou bom, mas deixa eu ir por esse caminhozinho aqui, né? Entender realmente escutar aqueles que sabem mais, não os que estão aqui naquele momento. Incrível. A você que nos acompanhou nesse episódio, muito obrigado também. Não esquece de deixar seu comentário, viu? Comenta lá no YouTube, comenta, você que está nos ouvindo pelo Spotify, assistindo também, comenta no Spotify que agora tem uma caixinha de perguntas lá. A gente tem lido tudo, inclusive para tentar melhorar muita coisa aqui nesse programa. A gente tem acompanhado muito feedback de todos vocês. Qualquer dia eu vou ler o nome de cada um que comentou no Spotify, porque são os comentários mais sinceros, é aquele pessoal que, ó, acompanha todo episódio. É verdade. É, Eu gostaria de agradecer a vocês pelo convite. Amei estar aqui com vocês. E pedir também para a galera me seguir, por se favor. inscrever no meu canal no YouTube, né? Que eu lancei agora um EP com 5 músicas, estão bem bacanas. São músicas com um perfil mais atualizado. Mais uma estratégia minha, por questão de posicionamento digital. Não vou deixar a gente cantar minha história de forma alguma. E também o meu Instagram, que é Katia_Silene. @Katia_Silene. Perfeito. Sigam, por favor, escutem Kátia Silene. Obrigada. Até a próxima semana, gente. Toda quinta, um episódio novo na sua plataforma preferida de podcast, no YouTube e também na tela da TV Diário, tá bom? Até mais, gente. Tchau, beijo.